pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos fazer o exercício calculando um ano bissexto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta a partir das 17 horas. A semana anterior à postagem desse vídeo, eu passei uma semana inteira sem postar, pois estava com problemas pessoais, mas estamos voltando com tudo. Então, vamos lá para o vídeo responder essa questão aqui. Então, essa é uma questão da lista de exercício aqui da plataforma LOP, certo? Para encontrar, calcular, saber se o ano é bissexto ou não. E aqui está dizendo assim: agora que chegamos no nosso primeiro programa com avaliação de datas, faça um programa que recebe um número inteiro referente ao ano e indique se ele é bissexto ou não. Então, os anos bissextos são aqueles múltiplos de 4, mas que não são múltiplos de 100, e todos os anos múltiplos de 400 são anos bissextos. O programa deve imprimir a mensagem bissexto, caso positivo, e não, caso contrário. Então, aqui na plataforma LOP sempre tem aqui os exemplos de entrada e saída. Então, se entrar 2001, não é bissexto, porque não é múltiplo de 4, que não é múltiplo de 100 e não é múltiplo de 400. Se a gente verificar aqui o 2000, ele é múltiplo de 400. Então, a gente sabe que ele é um ano bissexto. Certo? Então, aqui eu coloquei algumas anotações sobre os cálculos e as análises e a lógica por trás desse programa que a gente vai poder desenvolver mais facilmente após entender essa lógica. Então, para definir se um ano é bissexto, é necessário comparar se o valor referente ao ano é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100, ao mesmo tempo, ou seja, nós temos que verificar se ele é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100 ao mesmo tempo. Ou se ele é múltiplo de 400, certo? Porque a gente sabe que os números múltiplos de 4, que não são múltiplos de 100, são bissextos, assim como os números múltiplos de 400. Então, todos esses anos que entrarem nessas condições são anos bissextos. Então, para saber se um número é múltiplo de outro, nós temos que verificar se a divisão tem resto igual a zero. Então, para calcular o resto em JavaScript, nós vamos utilizar o operador do resto da divisão. Então, aqui tem o exemplo. Se a gente utilizar o operador do resto e armazenar em uma variável x, então aqui eu tenho x igual a 8, resto da divisão por 2. Em x será armazenado o resto da divisão de 8 por 2, certo? Então, na comparação, 8 resto da divisão igual a zero, 8 resto da divisão por 2 igual a zero, aqui nós vamos estar obtendo um valor referente ao resto da divisão. Então, aqui nós temos 8 resto da divisão por 2, que isso vai resultar em zero. Então, a gente vai comparar. 0 é igual a zero? Sim. Então, o resultado, nós vamos ter o resultado true, que é verdadeiro. Já na comparação 9 resto da divisão por 2 igual a zero, nós teremos aqui o 9 resto da divisão por 2. O resultado disso vai dar 1. Então, 1 não é igual a zero. Logo, a gente tem o resultado aqui como falso. Por que eu estou mostrando para vocês como fazer essas comparações, né? Para saber se o resto da divisão por um número é igual a zero. Porque nós vamos precisar disso para saber se esse número é um múltiplo. Então, aqui nós podemos concluir que 8 é um múltiplo de 2. Por quê? Porque o resto da divisão de 8 por 2 deu igual a zero. Certo? Então, vai ser exatamente isso que nós vamos utilizar no nosso programa para poder verificar quais anos são bissextos. Então, aqui a gente tem o exemplo para ficar mais claro. Então, a gente vai ter aqui, verifique se 8 é múltiplo de 2. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4, né? E se a gente calcular o resto da divisão, nós vamos ter a operação inversa, 2 vezes 4 é igual a 8, então 8 menos 8. Esse 8 aqui é o 8 do número, e esse 8 aqui é o 8 do resultado aqui da multiplicação entre o valor que eu estou dividindo aqui, que é o 2, né? Eu tenho 8 dividido para 2 igual a 4. Então, o resultado vezes o valor que eu estou dividindo vai dar o valor aqui da operação inversa. Então, eu vou ter 8
como resultado de 2 vezes 4, e aí 8 menos 8 é igual a 0, ou seja, isso aqui é uma divisão exata. Logo, a gente pode concluir que o resto da divisão é 0, ou seja, 8 é múltiplo de 2. Então, verificando aqui outro exemplo, se 9 é múltiplo de 2, a gente vai ter aqui 9 dividido por 2, que vai dar 4. Então, a maior divisão que nós podemos fazer de 9 por 2 é por 4, ou melhor, o resultado vai ser 4. Se a gente colocar 5, já não vai dar o resultado correto, certo? Então, a maior divisão que a gente tem aqui é com o resultado aqui sendo 4. Então, se a gente calcular aqui o resto da divisão, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, esse 8 aqui é o resultado da operação inversa. E 9 menos 8 vai ser 1. Então, esse é o resultado do resto. Logo, o resto é 1. Ou seja, 9 não é múltiplo de 2. Certo? Então, a gente vai calcular exatamente essas operações para saber se o ano é um ano bissexto. Então, vamos aqui. A gente vai receber um valor, né? A gente vai fazer um programa que recebe o número inteiro referente ao ano. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no desenvolvimento do nosso projeto, do nosso programa, é receber aqui, criar uma variável chamada ano, que vai receber o meu ano, que eu vou verificar se é bissexto. Então, aqui eu vou colocar parse int, prompt, digite o ano. Depois que a gente receber o ano, nós vamos verificar aqui, como eu falei, se o valor referente ao ano é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100 ao mesmo tempo, ou se ele é múltiplo de 400. Então, aqui eu vou utilizar os operadores lógicos, né, para poder utilizar mais de uma condição dentro do meu if. Então, eu vou criar um if aqui, que é uma estrutura condicional que vai possibilitar que eu tome uma decisão a partir da verificação de uma condição. E eu vou colocar aqui a minha condição. Então, eu quero que o ano seja múltiplo de 4, mas não múltiplo de 100. Então, aqui eu vou colocar se ano for múltiplo de 4, que é resto da divisão por 4 igual a 0. Então, aqui nós estamos verificando se o resto da divisão do ano por 4 for igual a 0. Isso quer dizer que ele é um ano bissexto, né? Ou melhor, que ele é um múltiplo de 4. E aí, para saber se é bissexto, obrigatoriamente, o ano não pode ser múltiplo de 100. Então, aqui, ano, resto da divisão por 100, tem que ser diferente de 0, obrigatoriamente. Então, aqui nós verificamos a primeira situação para que a gente tenha um ano bissexto, que é o ano ser múltiplo de 4 e não múltiplo de 100. Ou, aí a gente vai colocar aqui o operador ou, que vai ser a outra possibilidade, que vai ser quando os anos são múltiplos de 400. Então, aqui, ano, resto da divisão por 400, igual a 0. E aí, a gente verifica se o ano é múltiplo de 400. Então, aqui nós temos a utilização de dois operadores lógicos, que são o operador e o operador OU. Quando a gente utiliza o e, a gente diz que essas duas condições elas precisam ser verdade para que o contexto aqui seja verdade. Então, para retornar aqui um valor verdadeiro, a gente vai ter que essas duas condições precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. E quando a gente utiliza aqui o operador OU, nós temos que apenas uma das situações são verdade, né? E aí esse valor vai ser retornado como verdadeiro. Então, aqui a gente coloca dentro dos parênteses para dizer, olha, isso aqui é uma possibilidade e isso aqui é outra possibilidade para saber se o ano é bissexto. Então, se isso aqui der verdade ou se isso aqui der verdade, o que eu coloquei aqui dentro do meu if vai ser executado, certo? Porque eu só preciso que pelo menos uma das duas condições aqui sejam verdade. Dentro dos parênteses eu tenho duas condições, mas elas obrigatoriamente devem ser verdadeiras, porque eu utilizei o e aqui para poder juntar essas duas condições.
certo? Então, aqui dentro eu vou colocar o meu alert, mostrando aqui a saída, que vai ser bissexto, para quando a gente verificar aqui que o ano é bissexto. Então, vou digitar aqui bissexto, certo? E aqui a gente tem a possibilidade de verificar uma condição contrária a essa daqui ou simplesmente usar o else, que é a nossa condição contrária, certo? Então, o else aqui ele vai vir sempre junto do if para testar uma condição contrária ao if, ou seja, se esse resultado todo aqui der falso, ele vai executar o else, que vai ser o alert não, porque o meu exercício está pedindo que eu mostre não para anos não bissextos e mostre bissexto para anos bissextos, certo? Seguindo aqui o exemplo de execução do programa. Então, eu vou submeter aqui e a gente vai ter aqui os testes para cada situação. Então, aqui a gente tem um ano 2001, que não é bissexto, então a saída esperada do meu programa é não, e a saída realmente, né, a saída real, verdadeira do meu programa foi não. Então, se essa saída tivesse sido diferente de não, a carinha aqui seria vermelha. Então, por exemplo, se eu tirar o acento aqui do não, colocar o não sem acento e executar aqui, vai dar a carinha vermelha aqui, onde a saída deveria ser não com acento, certo? Então, a saída esperada aqui deu não com acento, e aqui na saída do meu programa deu não sem acento. E aí, apareceu a carinha vermelha aqui para mim, certo? Então, aqui na plataforma LOP tem que prestar um pouco mais de atenção nesse detalhe da saída, ok? Então, esse é o vídeo para calcular o ano bissexto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver sugestão de vídeos também, deixa aqui no comentário, que eu estou lendo todos vocês, certo? Muito obrigada pela atenção, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!